A conquista militar foi um ato de força, mas a fundação de Israel exigiu um ato de lei. Após a guerra total de Josué, a nova nação precisava de ordem. Em um mundo de vingança tribal e violência sem limites, Israel estabelece um código ético sem precedentes: as cidades-refúgio. Este não é um episódio de batalha, mas de justiça militar. O sistema que distinguia o homicídio culposo do assassinato intencional e que salvava vidas em nome da lei. Guerreiros do conhecimento, esta é a análise da ética da Guerra Antiga. Preparem-se e sejam bem-vindos ao episódio 5. As cidades-refúgio, a ética da Guerra Antiga, santuário e leis de conflito em Israel. O contexto legal: vingança de sangue, Goel Hadam. As cidades-refúgio foram 6 cidades israelitas, designadas na Bíblia para oferecer asilo, de forma sistematizada, a indivíduos que tivessem cometido um homicídio acidental. Elas serviam para proteger o fugitivo da vingança de sangue de parentes da vítima, até que seu caso pudesse ser processado e julgado, e se considerado inocente, ele poderia permanecer na cidade. As 6 cidades eram Quedes, Siquém e Hebrom, a oeste do rio Jordão, além das cidades de Golã, Ramote e Bezer, a leste. No contexto cristão, essas cidades são vistas como um símbolo de segurança e refúgio em Deus, que oferece salvação e proteção contra o pecado e a punição. A lei mosaica, de forma sistematizada, dizia que qualquer um que cometesse assassinato deveria ser morto. Êxodo 21:14. Mas no caso de assassinatos involuntários, Deus reservou essas cidades onde o assassino poderia se refugiar. Êxodo 21:13. Ele estaria protegido do vingador, o parente encarregado de vingar a morte da vítima. Números 35:19. Até que o seu caso pudesse ir a julgamento. Em breve síntese, para que serviam as cidades-refúgio? 1. Para asilo em caso de homicídio culposo, eram destinadas apenas para quem matava sem intenção, como no caso de alguém cortando lenha e o machado acidentalmente atingindo outra pessoa. 2. Para proteção legal. O fugitivo era protegido contra o vingador do sangue, até ser julgado pelos anciãos da cidade. 3. Para restrição de permanência. Caso fosse julgado culpado de assassinato deliberado, não tinha mais direito à proteção. Se fosse inocente, precisava permanecer na cidade de refúgio para sempre, ou até a morte do sumo sacerdote, para garantir sua proteção. 4. Para as tribos levíticas, as cidades eram alocadas à tribo dos levitas, que eram responsáveis por administrar a justiça e garantir a proteção desses indivíduos. O estabelecimento estratégico desses santuários, sob a égide das cidades levíticas, não foi fortuito. Esse arranjo metódico se fundamentava na premissa de que os levitas, considerados como juízes inerentemente idôneos e imparciais, possuíam a autoridade moral e legal para mitigar e conter as veementes paixões do vingador do sangue. Consagrados para o serviço divino, os levitas atuavam como mediadores sacerdotais, dotados da serenidade e do discernimento, necessários para interceder entre o transgressor e a família da vítima, prevenindo a proliferação da violência e o derramamento subsequente de sangue. Para entender a genialidade das cidades-refúgio, precisamos primeiro entender o sistema que elas vieram a regular. A vingança de sangue, Goel Hadam. O renomado estudioso Nahum Sarna, professor de Bíblia hebraica na Universidade Brandeis e autor de obras canônicas como Studies in Biblical Interpretation, assim como o comentário JPS sobre a Torá, detalha a realidade legal tribal. Sarna explica que, em uma sociedade sem tribunais centrais, o Goel Hadam, o vingador do sangue, era o parente mais próximo do morto e tinha a obrigação sagrada de executar a justiça. Contudo, o grande perigo era a espiral de violência. Sarna argumenta que as cidades-refúgio foram a resposta ética e legal do direito mosaico, para limitar essa retaliação, impondo um freio processual ao ciclo de vingança pessoal, que, se não contido, poderia desmantelar a coesão social da jovem nação. A distinção ética: homicídio versus assassinato. O propósito central desse sistema de santuário
era estabelecer uma distinção ética e jurídica fundamental. A lei deveria diferenciar o matar intencional, o assassinato, merecedor de morte, do matar acidental, o homicídio culposo que merecia santuário. Kenneth A. Kitchen, professor emérito de egiptologia na Universidade de Liverpool e autor influente em história e arqueologia do Antigo Oriente Próximo, traz uma dimensão comparativa para que se possa ter uma melhor compreensão. Kitchen observa que, embora códigos antigos, como o babilônico, tratassem de muitos delitos, a lei mosaica, por meio do refúgio, era notavelmente focada na intenção do agente. Kitchen sublinha: esta distinção entre intenção e acidente e a provisão de um recurso legal para o último era um conceito ético e jurídico notavelmente sofisticado para a época. O direito à vida, mesmo de um indivíduo que havia causado uma morte de forma culposa, era considerado sagrado. A importância desse sistema de lei e processo se estende até o direito moderno. O desembargador Marcus Abraham, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, autor do livro Raízes Judaicas do Direito, Princípios Jurídicos da Lei Mosaica, analisa a influência da lei mosaica, Torá, na formação das instituições jurídicas ocidentais. Ele demonstra, então, que a lei mosaica é uma fonte essencial e fundamental de princípios jurídicos. Abraham argumenta que, ao estabelecer o julgamento justo e a proteção contra a vingança imediata, o direito mosaico já trazia, em sua essência, o princípio do devido processo legal, como um caminho estruturado para a solução de conflitos. A existência das cidades-refúgio era, portanto, uma garantia de que o valor da segurança e da justiça prevaleceria sobre a impulsividade da retaliação. A logística da justiça. 6 cidades. Acessibilidade máxima. Essa justiça não era apenas ética, mas também uma obra de engenharia logística e geografia militar. Josué foi instruído a separar 6 cidades, com 3 a leste e 3 a oeste do Rio Jordão, como santuários acessíveis a todas as tribos. O geógrafo bíblico Barry J. Beitzel, professor sênior de estudos do Antigo Testamento na Trinity Evangelical Divinity School e autor do aclamado The New Moody Atlas of the Bible, apresenta-nos um pensamento essencial. Em seus estudos, Beitzel é enfático e categórico ao abordar as questões da simetria e da intencionalidade no projeto de funcionamento dessas cidades. Ele explica que a localização das cidades foi devidamente pensada e planejada para garantir que qualquer indivíduo tivesse um caminho acessível, com estradas mantidas para o refúgio e pudesse alcançar o santuário em, no máximo, um dia de viagem. Para Beitzel, esse planejamento geográfico ilustra o profundo compromisso com a justiça territorial e com a igualdade de acesso perante a lei para todas as tribos. O processo no portão da cidade. A cidade-refúgio, porém, não era um asilo automático. A lei da terra exigia um processo rigoroso. A arqueóloga e estudiosa da Bíblia, Carol Myers, professora emérita de estudos da Bíblia e também de arqueologia judaica na Duke University, descreve-nos a dinâmica social naquele contexto. Autora da obra Rediscovering Eve, Ancient Israelite Women in Context, Myers explica que o refúgio nessas cidades não era como um passe livre, mas somente um adiamento da vingança, exigindo que o fugitivo comparecesse ao portão, apresentasse sua causa aos anciãos e, crucialmente, fosse submetido a um julgamento formal, para que tivesse a oportunidade de confirmar a ausência de intenção. Myers enfatiza que esse processo mantinha a responsabilidade dentro da comunidade, evitando o abuso do sistema, preservando a santidade da vida, mesmo após o ato acidental. A grande lição: civilizando a guerra tribal. As cidades-refúgio são a prova de que, mesmo em meio à guerra de conquista, Israel estabeleceu um sistema que visava a civilidade, a justiça e a ordem. Victor Davis Hanson, historiador militar, professor emérito de clássicos na Universidade Estadual da Califórnia, sendo especialista na natureza do combate, oferece a perspectiva ética final. Autor da distinta obra
Makers of Ancient Strategy, ele argumenta que a criação de um sistema de refúgio era um esforço claro para civilizar e impor ordem a uma cultura que, em essência, era tribal e propensa à retaliação. Hanson conclui que, ao diferenciar a retaliação legalmente justificada da vingança cega, Israel estabeleceu um mecanismo avançado que limitava a violência indiscriminada e, portanto, evitava a escalada de conflitos entre clãs, um marco raro e necessário no mundo antigo. Nessa toada, podemos concluir que Josué não apenas conquistou uma terra, ele supervisionou o estabelecimento de um código de justiça que prezava pela vida, pelo direito e limitava a vingança tribal. As cidades-refúgio são a prova de que, mesmo em tempos de guerra, a lei e a ética devem prevalecer. E você, guerreiro do conhecimento, qual a maior lição de justiça que você tira deste episódio? Deixe-nos saber suas análises nos comentários. Ficaremos muito felizes com sua participação. Se você gostou desta imersão estratégica e acadêmica, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam se juntar à nossa caminhada, que só está começando. Deixando seu like, você nos incentiva a continuarmos nessa jornada fascinante. O projeto Guerras Bíblicas seguirá firme e forte. Prepare-se. No nosso episódio 6, encerraremos este Arco 1, Guerras de Conquista. Analisaremos o grande general, o legado estratégico e as lições de liderança de Josué. A batalha pelo conhecimento continua. Que a paz esteja com todos vocês.